Estou te mandando as fotos da primeira viagem. Olá, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Michele, tudo bem? Boa tarde, Ju, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui ao vivo para continuar a nossa reflexão sobre o tema, né? Os temas que nós estamos estudando durante esse fórum online do Programa de Educação para a Vida em parceria com o PED. Tudo bem, Michele? Estou bem, sim, Ju, e você? Estou bem também, nesse tempo aí de reclusão, né, onde todos estão em casa, né, a maioria, na realidade. Sim. Mas estamos aproveitando para estudar bastante e ter essa oportunidade de aprendizagem, mesmo à distância. Bom, boa tarde a todos que estão aqui conosco, algumas pessoas já entraram, sejam bem-vindos. Queremos conversar hoje, então, sobre a abordagem educacional por princípios, que é o tema da oficina número 3 do Fórum de Educação para a Vida Online, não é, Michele? Sim. Muito bom. E, bom, eu vou começar, Michele, com uma inspiração. Eu vou mostrar uma foto para vocês e vou contar como eu conheci a EP. E aí eu já chamo a Michele aqui novamente, e ela também vai contar para nós um pouco sobre a vivência dela com a abordagem educacional por princípios, ok? Bom, eu separei essa foto para mostrar para vocês e como inspiração, né, contar a história de como eu conheci a abordagem educacional por princípios e alguns desses marcos históricos importantes que eu vivenciei durante esses últimos anos de caminhada, desde 2004, quando eu conheci essa abordagem. Então, essa fotografia, ela mostra a foto dos nossos 2 filhos, quando eles eram pequenos, ainda hoje eles já são rapazes, né, o Caleb já tem 19 anos hoje, e o Thiago 17, mas essa foto, ela ilustra os primeiros dias deles na escola. E a nossa família conheceu a abordagem educacional por princípios a partir da Escola Seduca aqui em Curitiba. Eu fiquei com os meninos em casa durante um bom tempo, né, até eles entrarem na idade escolar, e no ano de 2004, então, nós conhecemos o Seduca com o objetivo de colocá-los na escola no ano seguinte. E foi uma grande surpresa conhecer uma abordagem educacional que tinha como uma das suas premissas a aliança com a família. E foi isso que realmente nos marcou naquele tempo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre abordagem educacional por princípios até então. E foi muito interessante conhecer uma metodologia que tem a Bíblia como centro do currículo. Eu não imaginava que a Bíblia poderia ser ensinada em todas as áreas do conhecimento, a matemática a partir da Bíblia, ciências, história, geografia, e realmente foi algo que marcou a nossa trajetória. E nessa ocasião que nós decidimos, então, colocar os meninos nessa escola de abordagem educacional por princípios, eu levei o meu currículo e acabei sendo contratada como professora de matemática. E comecei a conhecer a educação por princípios, então, tendo que preparar pesquisas, planos de aula, e foi um marco histórico mesmo, um marco muito importante para a minha vida profissional, para a nossa vida familiar, né? Essa abordagem, ela faz parte da nossa família desde então. E no ano de 2005, vocês podem observar nessa fotografia, nós começamos a realizar mobilizações missionárias também dentro da escola. O Gilson e eu, nós já somos envolvidos com missões já há muitos anos, desde os 18 anos, quando eu comecei a participar na Igreja Irmãos Menonitas, em São José dos Pinhais, aqui no Paraná, e essa chama de missões, ela já estava no nosso coração, já está no nosso coração há muitos anos, né, já são quase 30 anos. E quando eu ingressei, então, conheci Educação por Princípios e comecei a trabalhar numa escola de Educação por Princípios, nós começamos mobilizações missionárias dentro da escola, porque na Educação por Princípios, nós temos uma ferramenta da IP que se chama Oportunidade de Servir, ou seja, tudo que nós aprendemos
tem a finalidade de servir a Deus e servir as pessoas. Então, no ano de 2006, eu conheci a AECEP, Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios. Fui no primeiro workshop da AECEP, nós temos essa fotografia ali, e com a Maria do Carmo, que foi, então, por tantos anos, e é ainda hoje a minha mentora em Educação por Princípios. Ela marcou muito a minha vida, a minha trajetória nessa caminhada de expandir a abordagem educacional por princípios em contexto missionário. Enquanto eu estava em sala de aula ensinando alunos do Ensino Fundamental 2, né, com os conteúdos de matemática, Deus falava comigo, falava com os alunos. É incrível como, quando a Bíblia é o centro do currículo, ela está presente o tempo todo na sala de aula. Esse é o grande diferencial da educação por princípios. E você que não conhece educação por princípios, está nos ouvindo hoje, vale a pena conhecer essa abordagem metodológica, porque ela traz uma renovação em nossa mente e nos revela muitos aspectos do caráter de Deus que nós não conhecíamos. Então, foi uma vivência muito importante na minha caminhada profissional e ministerial e familiar. Em 2011, eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez para a África. Então, em sala de aula e depois estudando mais sobre educação por princípios, nós percebemos que essa era uma abordagem com um potencial muito grande de trazer transformação também em contexto missionário. Né? Nós já somos envolvidos com missões a partir da nossa igreja há muitos anos, e nós percebemos que valeria a pena criar uma estratégia para expandir essa metodologia também nesse contexto, a partir dos projetos que nós já realizávamos com a igreja local. E depois, em 2008, nós fundamos a Atuação Voluntária, com o objetivo de unir outras pessoas, outras igrejas, outras instituições cristãs que também confessam uma fé em Jesus, uma fé, creem na centralidade da palavra de Deus. Então, nós começamos essas mobilizações e viagens missionárias, e essa foto de 2011, ela é um marco da primeira viagem que nós fizemos. Realmente foi um momento muito especial durante essa viagem, porque Deus falou muito conosco. Nós estamos agora em 2020, a Atuação Voluntária já realizou mais de 20 viagens para o contexto africano. Nós realizamos viagens missionárias todos os anos, buscando expandir a abordagem educacional por princípios em contexto missionário. E eu coloquei ali nessa tela a foto da primeira viagem que eu fiz para contexto missionário africano, e a foto da última viagem que eu fiz agora, foi o ano passado, em 2019, para Moçambique, que foi também um tempo muito precioso. Hoje, a Atuação Voluntária, junto com a AECEP Missões, está expandindo a abordagem educacional por princípios em contexto africano, e a partir do ano passado, junto com o PED, né, uma missão também da qual nós estamos ligados, estamos aliançados, estamos juntos levando a abordagem educacional por princípios em contexto missionário com centenas de igrejas, das quais vocês que estão nos ouvindo, com certeza fazem parte. Por isso é uma grande alegria receber nessa tarde muitos educadores que estão nos assistindo, não só no Brasil, mas também em contexto africano. Eu estou vendo ali a Ivânia, ela está lá em Guiné-Bissau. Eu não coloquei uma foto de Guiné-Bissau nessa inspiração, porque eu coloquei a minha primeira viagem missionária para Angola e a última realizada em 2019, né? Já fiz muitas viagens, todos os anos nós vamos para algum país da África, mas Guiné-Bissau é um país que nos marcou muito, que é um país onde nós temos quase 50 escolas parceiras que integram hoje o programa, em parceria com a Igreja Irmãos Menonitas do Boqueirão, aqui da Cruz Verde, em Curitiba, Paraná, que é a mantenedora desse projeto, e centenas de irmãos, pessoas que cooperam mesmo para que o reino de Deus cresça, para que crianças tenham acesso a uma educação de qualidade centralizada na Bíblia. Bom, esse foi um pouquinho da minha inspiração. Eu queria contar essa história para vocês. Vou chamar a Michele novamente, e ela vai contar um pouquinho também sobre as vivências que ela tem em relação à AIP, Abordagem Educacional por Princípios em Contexto Missionário. E logo em seguida, nós iremos falar um pouco hoje com vocês sobre essa abordagem metodológica, a riqueza que ela traz para as nossas vidas e também para a vida de todos aqueles que têm a
possibilidade de conhecê-la. Michele, Olá, seja boa bem-vinda tarde a novamente. todos. Então, Michele, conta um pouquinho para nós da sua experiência também missionária, e eu já volto. A minha história, ela começou em 2010, quando eu conheci a AEP, né? Eu fui a um congresso onde a Juliana, ela ministrou, e foi impactante porque eu já era professora e não sabia o que tinha a ver a minha profissão com a Bíblia, né? Eu, infelizmente, vivia, como a gente costuma dizer, uma vida secular e uma vida na igreja. E eu me encantei, como a maioria das pessoas que conhecem, e já me voluntariei para fazer parte da atuação voluntária e também de uma viagem missionária que ia acontecer em 2012. E eu fiquei super animada com a viagem, mas naquele ano nós não pudemos viajar. E foi um tempo de angústia, porque nós queríamos muito viajar, nós estávamos com o visto para aquela viagem em 2012, mas também foi um tempo que Deus mostrou o programa de educação para a vida para a Juliana. E então nós nos organizamos para viajarmos em 2013. E eu separei uma foto dessa viagem e da implantação do programa. Eu estive em uma das 5 turminhas, uma das 5 primeiras turminhas, olha aí, em Angola, né? Angola foi o primeiro país, depois do Brasil, que recebeu o programa de educação para a vida. E essa foi uma das 5 turminhas. E a experiência foi fantástica. Falar da África, falar dos nossos irmãos missionários que atuam na África, falar das crianças é emocionante, é desafiador. E nós estivemos ali implantando todo o currículo para essa turma, treinando educadores, né? E essas crianças tiveram o primeiro contato com uniforme, material e tudo tão assim organizado. E desde então eu levantei a bandeira, vesti a camisa e participo do programa. A gente tem achado até interessante porque no ano de 2019 foram muitas viagens e eu tinha dito assim, 2020 acho que eu não vou viajar tanto não, mas confesso que já estou morrendo de saudade das viagens, viu? O isolamento não está sendo uma coisa tão boa. E então, eu tenho caminhado no programa de educação para a vida, observando, treinando as turmas, treinando educadores. Já viajei para Guiné-Bissau e Cabo Verde também, para treinamento e assessoria da equipe. E para mim é um prazer enorme, além de poder aplicar aquilo, todos os talentos que Deus nos deu estão a seu serviço. A nossa família também foi impactada. Hoje nós moramos em Curitiba e a escola onde a Juliana levou os filhos para matricular, onde a história dela, a caminhada dela começou, né, se tornou meu alvo, se tornou meu objetivo, que os meus filhos também tivessem a oportunidade de estudar em uma escola de abordagem educacional por princípios, pois na cidade onde nós morávamos, no Rio de Janeiro, não tinha uma escola de AEP. E então, nós fomos convidados para vir para Curitiba, trabalhar no escritório. Nós aceitamos o desafio e hoje estamos aqui. Os meus filhos estudando no Seduca e eu trabalhando no escritório, ajudando nos fóruns e todas as demais atividades que a atuação voluntária desenvolve. E é um prazer muito grande servir aos que servem as crianças. Então, eu quero parabenizar a todos os irmãos. Nós temos aqui assessores, nós temos educadores que estão conosco, né, nesse momento, e eu quero parabenizar vocês,
por dar continuidade àquilo que nós começamos, né? Nós começamos como uma gotinha, sabe? E agora a gente tem visto esse mar e temos visto o quanto Deus está fazendo, revendo algumas fotos e vendo as crianças utilizar o material e tanta excelência no cuidado com o material. E isso nos traz assim motivação para continuar e eu creio que iremos muito mais além. Que bom, Michele, muito bom caminhar com você e ouvir a tua história, né? Deus realmente tem uma história providencial, um plano maior em andamento. Esse é um dos temas que a gente estuda a partir da abordagem educacional por princípios. Todas as áreas do conhecimento que nós estudamos, elas mostram a providência de Deus, e descobrir essa história, pesquisar sobre isso, é realmente algo que traz muita edificação para as nossas vidas e para a nossa fé. Muito bom contar com você, Michele. E hoje nós vamos contar um pouquinho, então, sobre a abordagem educacional por princípios, que é o tema número 3 do Fórum Online. Para vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Nós estamos realizando, a partir dessa semana, pela primeira vez, o Fórum Online de Educação para a Vida, parceria com a Missão PED. E você que ainda não fez a sua inscrição, você pode realizar em nosso site, as inscrições estão abertas. As aulas ficam gravadas por um mês e daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso, certo? E nós estamos conversando sobre o tema número 3, que é sobre abordagem educacional por princípios. E eu separei uma foto para mostrar para vocês das mentoras, né? Nós precisamos sempre entender a história do que nós estamos estudando, de onde veio aquele conteúdo. E a abordagem educacional por princípios, ela teve início nos Estados Unidos, com duas educadoras pioneiras, Rosalie Slater e Verna Hall, pesquisadoras da história cristã americana e arquitetas do método. Então, duas amigas, assim como nós, hein, Michele, e tantas outras amigas que Deus tem nos acrescentado nessa história. Eu creio que quando elas escreviam, pesquisavam, elas não tinham dimensão do que Deus faria a partir das pesquisas delas. Eu tenho alguns livros aqui originais, escritos por elas, né, um exemplar, né, e pude visitar até em homenagem a elas também lá nos Estados Unidos, com os livros que elas usaram para realizar as suas pesquisas, para elaborar essa abordagem metodológica. Então, elas já não estão mais entre nós, né, já estão com o nosso Deus, mas deixaram um legado para nós, um legado histórico. E sobre isso nós estudamos com mais profundidade, realizando a oficina 3 do módulo 1, né, do nosso Fórum de Educação para a Vida. Então, a partir de 1965, foi fundada a FACE, Foundation for American Christian Education, nos Estados Unidos, que é a associação da qual nós fazemos parte indiretamente por meio da AECEP. Então, eu vou apresentar para vocês aqui uma foto dos fundadores da AECEP, certo? Opa, desculpem. Quero mostrar essa foto aqui agora para vocês. Que a AECEP foi fundada em 1997, esses são os pioneiros que deram início a essa história. A Cida Matar conheceu o Dr. Paul Gelli, que fundou uma escola também nos Estados Unidos de Educação por Princípios, em 1980, e o Rinaldi, Ana Beatriz, ele é o presidente da AECEP, Roberto Rinaldi. Eles conheceram a FACE, e depois de conhecerem a abordagem, a aplicação dela nos Estados Unidos, trouxeram para o Brasil, realizaram os primeiros treinamentos do Brasil, e em 1997 fundaram a AECEP. Fala um pouquinho sobre a AECEP, Michele, para nós, então, para quem está nos ouvindo e não conhece a AECEP. Então, são tantas siglas. No início, eu confesso que eu também confundia tudo, que era a EP, a AECEP, Atuação, mas a AECEP é a Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, né? E a Ana Bia e o Roberto Rinaldi, junto da Cida Matar, fundaram a Associação de Escolas de Educação por Princípios aqui no Brasil, da qual nós fazemos parte, somos associados, estamos debaixo da bênção, né, e dos ensinamentos da AECEP no Brasil. Exatamente. E quero mostrar uma foto de uma amiga nossa para vocês, Elvia Brito.
ela foi a idealizadora do AICEP em Missões. Depois nós nos conhecemos, né? A atuação voluntária tem uma outra história, mas dentro da AICEP, a Elvia Brito teve um sonho de que um dia a IP estaria entre as nações. E ali vocês podem observar a foto dela num congresso que nós estivemos juntas no ano passado. Então, essa chama que Deus colocou no coração dela de levar a IP entre as nações, ela se consolidou depois que ela conheceu a atuação voluntária. Nós fizemos uma parceria com a ICEP e estamos juntos nessa missão de levar a IP entre as nações. Então, fica aí para vocês. Temos ali o Heron, o esposo da Elvia, ele está participando do fórum. Eles fazem parte da ICEP Missões e a Elvia é a esposa dele, Heron. Que alegria, que orgulho, é nossa amiga, nossa irmã, nossa mentora também, a EP. É muito bom poder caminhar com pessoas que são os fundadores, né, os nossos pais, os que receberam primeiro esse conhecimento aqui em nosso país, e hoje nós caminhamos juntos. Muito bom, Michele. Então, agora que nós falamos um pouquinho sobre a história, você gostaria de apresentar algum livro para nós? Você separou algum livro? Alguns livros, eu tenho alguns aqui também. Antes, eu quero falar que hoje estou conversando com a Elvia, e ela estará conosco. Então, quem quer ouvir um pouquinho a Elvia e a sua história, a sua participação, ela participará aqui de uma das nossas lives, fiquem ligados. Eu separei para hoje, né, como uma indicação, esse livro, O Ensino e Aprendizagem, uma abordagem filosófica cristã. Então, é do Dr. Paul Gelli. E a gente, quando começa a estudar a abordagem, precisamos ter um tempo para entender os fundamentos filosóficos dessa abordagem, né? É uma abordagem com fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos. Então, à primeira vista, alguém pode ouvir e achar que é só uma metodologia, é só uma ideia. Não, ela é completa e complexa. Então, a gente precisa, sim, adquirir alguns livros, estudar, né? Às vezes, uma única leitura não vai ser o suficiente, você retorne. E nós temos também o livro da Alcione, Educação por Princípios, Ferramentas de Ensino e Aprendizagem. Então, quando falarmos de metodologia, vamos falar sobre essas 12 ferramentas em que a Alcione Souza, ela trabalha dentro desse livro. É claro que nós temos muitas leituras a indicar, muitos livros, mas inicialmente o que nós temos apresentado para vocês vai ser de grande valia. Vale a pena vocês adquirirem. Tem e-book, alguns desses materiais, e aí você, nesse tempo mesmo de quarentena, você pode aproveitar para ir fazendo essa leitura. Exatamente. Temos esse livro para quem está começando, né? Minha IP é um primeiro olhar. Ele é bem interessante, ele resume toda a questão da educação por princípios, é um primeiro olhar. E deixa eu aproveitar, já que eu estava falando da Elvia, vou mostrar o livro de autoria dela, Gestão Pedagógica de AIP. Temos livros sobre disciplina e educação. É uma abordagem metodológica, a AIP, que tem uma base teórica sólida. Assim como nós estudamos nos cursos de pedagogia, construtivismo, socio-interacionismo, e tem uma base filosófica, metodológica, que dá origem à estrutura do currículo, da mesma forma, na AIP, nós temos tudo isso. A grande diferença é que nós pesquisamos a partir da Bíblia, né? Quais são os fundamentos educacionais que a Bíblia traz para nós? A Bíblia é a nossa fonte primária de pesquisa, e também pesquisamos a produção cultural, produção literária de muitos outros pesquisadores, né? Como o Dr. Paul Gelli, mesmo as fundadoras da ICEP. Para escrever o currículo, nós estudamos sobre esse livro, que é os fundamentos do currículo escolar. A Michele mostrou o livro sobre a base filosófica. Então,
realmente é possível montar a sua biblioteca da AEP. Nós queremos incentivar vocês a terem a sua própria biblioteca da AEP, assim como nós, ao longo dos anos, temos construído a nossa, né? Não é, Michele? Sim, verdade. Você que está nos ouvindo, se já assistiu alguma das palestras, já realizou alguma das oficinas do Fórum Online, você pode começar a escrever as suas dúvidas aqui na live ou no mural do curso, certo? E nós queremos mostrar a árvore da IP. Então, é a última foto que nós preparamos para mostrar para vocês hoje. Essa árvore, ela aparecerá o tempo todo, né? Inclusive até o meu fichário, ele tem essa árvore na capa do meu fichário. Nós já orientamos vocês para organizarem o seu fichário do curso, né? O fichário, ele é muito importante nesse método. Você gostaria de comentar um pouquinho sobre essa árvore, Michele, como ela aparece no curso? Sim. Durante todo o curso, vocês vão estar vendo essa árvore e podemos até memorizá-la, né? Nós temos aqui como raiz, né, as raízes, o fundamento. Então, quando falamos que a Bíblia é o texto central, ela é o fundamento. E esses princípios que nós trabalhamos são os princípios extraídos da Bíblia, né? São princípios bíblicos. Nós dizemos que são 7 princípios governamentais. Nós estaremos vendo isso, quem ainda não viu, na oficina 4. Então, é o fundamento, né, onde tudo se desenvolve, é a partir de onde a metodologia ela vai desenvolver, ela vai crescer. E nós temos, então, o tronco dessa árvore, que é o currículo, que é a metodologia, onde nós trabalhamos o PRRR e as 12 ferramentas. E como fruto, né, a parte mais bonita e gostosa de uma árvore, nós temos lá 4 frutos, que é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Então, é bem importante, porque de uma maneira simples, nós podemos entender e também explicar essa abordagem educacional através dessa árvore. Então, o fundamento filosófico estão nas raízes, o fundamento metodológico estão no tronco. E quais são os frutos que desejamos colher? Então, já nas folhagens, né? Esse é o resultado da abordagem. Exatamente. Nós estudaremos sobre isso com profundidade, então, nas oficinas 3 e 4, e vocês que estão nos ouvindo, né, nós estruturamos o Programa de Educação para a Vida, em parceria com o PED. Ele é totalmente estruturado com base na abordagem educacional por princípios. Essa é a metodologia que nós utilizamos, é a forma como nós abordamos o currículo, o programa. Então, é estruturado a partir dessa abordagem. A ICEP tem cursos em EAD também, são cursos excelentes. Nós recomendamos que vocês que estão nos ouvindo e participando do fórum online, façam sua inscrição nos cursos da ICEP quando você terminar sua formação conosco, porque vale muito a pena, não é, Michele? E, Michele, você tem alguma orientação, então, para quem está nos ouvindo e ainda não fez a sua inscrição? Sim, entre no site e você poderá, então, fazer a inscrição lá em fórum online. Nós estamos com os 3 módulos disponíveis. Você terá o prazo até o final do mês para estar assistindo às aulas. São aulas gravadas, nós temos a live, temos também o nosso mural, que você pode tirar dúvidas. Então, em todo o tempo, nós estamos interagindo. Nosso objetivo é expandir o conhecimento, né? Tantas pessoas de tantos locais estão podendo ter essa oportunidade. É um valor acessível, então todos podem colaborar e participar, né? Fiquem à vontade também para tirar as dúvidas. Eu quero agora dar uma de professora, bem braba. Alguns alunos ainda não fizeram suas atividades. Vamos realizar nossas atividades. Eu aprendi lá na Guiné o TPC, trabalho para casa, tarefa para casa. Então, façam o TPC de vocês. Eu quero corrigir as tarefas.
E assim a gente vai poder dar continuidade nas nossas lives e poder tirar as dúvidas. Até agora nós não tivemos assim tantas dúvidas, tantas dificuldades. Que bom, né? Muito bom. Mas nós queremos entrar no módulo 2 com todas as oficinas do módulo 1 realizadas, né? Com todas as atividades preenchidas. Então, você precisa correr para isso. Exatamente. Então, algumas pessoas, como a Deise, que está lá em Cabo Verde, ela está dizendo que não tem como imprimir os materiais agora, devido à situação atual do país, mas ela pode realizar as atividades numa folha de fichário e depois ela anexa, né, com o seu material impresso. Muito bem, Deise, não desista, contexto difícil. O Luiz Marcelo também está colocando que ele está na segunda oficina, não achou os exercícios da primeira oficina, então ele pode colocar suas dúvidas no mural do Fórum Online, nós iremos colocar o link para você ali, mas vocês têm a página, né, do fórum, da plataforma, e vocês devem clicar em atividades. Ali você vai ter a lista de todas as atividades numa sequência para serem realizadas no fórum, ok? Mais alguma orientação por hoje, Michele? Não, por hoje é só. Certo. O Heron tem uma dúvida aqui, que é o seguinte, são muitos materiais, o que deve ser colocado no fichário? Então, você quer explicar sobre isso, Michele? Sim. Heron, o fichário, ele é para o seu estudo, né, para a sua aprendizagem. Então, você pode inserir todo o material, se você desejar. Né? Eu particularmente gosto muito de ter o fichário físico. Eu tenho um fichário virtual, ou eu abro um drive e monto todas as pastas que nós temos dentro da sala de aula. Vocês devem abrir, porque depois de um mês vocês não terão mais acesso. Nós fecharemos o acesso à sala de aula. Então, baixe a videoaula, baixe o PPT e baixe também as apostilas e arquive lá no seu drive ou no seu computador. E você pode imprimir todo esse material, preencher. Vocês verão que algumas apostilas têm lá o pesquisar, raciocinar, que é para você preencher, o relacionar e o registrar. Então, você vai precisar fazer a sua própria pesquisa, preencher e anexar no seu fichário. É muito importante, nós temos aqui, a maioria são educadores, são palestrantes, então você tendo o seu fichário físico pronto, quando você for dar uma aula, você pode mostrar como você faz, né? E os seus alunos vão ter você como inspiração e o seu material como exemplo. Então, eu aconselho que façam também o fichário físico, imprimindo assim que possível e, se possível, todo o material. Agora, se não puder imprimir, eu conheci uma professora que me disse que na época dela não existia impressão. Era só mimeógrafo. Eu conheci, sabe? Uma professora, não é da minha época, o mimeógrafo. E aí, ela mandou eu fazer, sabe o quê? De próprio punho. Então, vocês também podem fazer o seu fichário escrevendo, né? Não vá copiar todos os textos, mas faça o seu PRRR, a próprio punho. No nosso curso número 3 da ESEP, nós fazemos o curso deste livro e o fichário, ele é feito manuscrito. Então, fica aí a dica para quem quiser aproveitar. Muito bom, Michele. E tem muitas pessoas que já estão assistindo as oficinas, estão comentando aqui. É importante, eu vou mostrar a árvore novamente e vou mostrar e relembrar vocês que essa árvore ela aparece na oficina número 3, certo? As oficinas 3 e 4 você vai estudar cada parte da árvore. Os princípios, eles não são fruto, eles estão lá na raiz, né? Que a raiz trabalha a questão filosófica
da metodologia, os propósitos dessa metodologia. Então, vocês, assistindo a oficina número 3 e 4, vocês terão uma base do que nós apresentamos para vocês aqui hoje, certo? A Edione Vieira, ela gravou essas aulas para nós e elas já estão disponíveis ali. E como a Michele disse, atividades, apostila do curso, certo? E montar o seu fichário de maneira organizada. Por hoje era isso, acho que não tem mais... Oi, quer falar mais alguma coisa? Tenho algo a dizer. Eu tenho observado, parece-me que alguns alunos estão com dificuldade de encontrar o material. Essas lives não são as aulas. Alguém me disse, eu assisti a aula ontem com vocês. Nós só estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas ou para fixar algum ponto que nós julgamos essenciais. Mas as aulas, elas são gravadas. Então, você vai entrar, você recebeu um link para ter o acesso à sala de aula, você vai entrar na sala de aula, em cima, né, lá, logo depois de Fórum Módulo 1, tem mural, atividades e pessoas. Você vai clicar em atividades. Na pasta de atividades, você vai ter videoaulas, você vai ter as atividades que são os formulários do Google e você vai ter apostilas. Então, são 3 classes referentes à mesma aula, digamos, a oficina 1. Quando você clicar em videoaula, você vai assistir uma aula que foi gravada com o PowerPoint e também tem o PowerPoint disponível para você. E aí você vai lá em atividades, aí você vai ter oficina 1, formulário do Google, que você vai preencher. E se você for mais embaixo, você então vai encontrar as apostilas, que são os materiais de apoio. Nós colocamos livros, colocamos vídeos, tem muito material disponível para o estudo, que vocês também podem acessar, baixar ou ler, tirar dúvidas. Então, as lives não são as aulas, tá? Fiquem atentos a isso, as aulas estão gravadas lá na sala de aula, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez foi um prazer enorme estar com vocês. Espero que tenha sido um tempo proveitoso, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada vida. Nós estamos em oração por esse tempo, não só pelo Brasil, mas por todas as nações. E também carecemos das orações, né? A minha família recebeu uma notícia um tanto triste essa noite, e eu careço das orações. Peço que estejam orando por uma tia minha que foi afastada por conta da Covid-19. Ela trabalhava em um dos hospitais de campanha. Então, nos ajude em oração. Eu sei que são muitas as famílias que estão apreensivas nesse momento e vamos juntos, em aliança, buscar em Deus paz e esperança. Amém, Mi. Eu estou aqui tentando colocar a fotografia da tela para eles, disso que você falou. Isso. Mas nós temos um guia de orientações. Se você seguir o guia de orientações que está lá no mural do Fórum Online, tem todos os detalhes que vocês precisam saber para encontrar as atividades, tá bom? E uma outra questão é do prazo de entrega, Mi. Né, eles estão perguntando aqui sobre o prazo de entregas, eles têm que, é bom que nós saibamos que o último dia para entrega de todos os trabalhos é dia 29 de maio. Nós aconselhamos que vocês façam pelo menos 2 oficinas completas por semana, para vocês não se atrasarem, não é, Michele? Sim. Isso. Se você fizer 2 oficinas completas com as atividades, as tarefas, tudo que está envolvido, vocês vão conseguir completar no prazo correto, ok? Então, é isso, estamos orando, né, Michele, pelos alunos, pelo fórum, diariamente temos orado, estamos acompanhando o que vocês têm colocado no mural ali, todos
fazendo as suas apresentações pessoais. E esperamos que seja um tempo muito proveitoso mesmo de aprendizagem para todos nós, certo? Certo. Tire, então, todas as suas dúvidas ali. Deixa eu mostrar a foto que eu consegui baixar aqui agora, ó, Michele. Ali nós temos a tela. Deixa eu deixar ela maior. Opa. A tela ali que vocês devem clicar, ó. Quando vocês abrem a página do Fórum Online, aparece essa página que eu estou mostrando aqui. Clique em atividades, e dentro de atividades vocês têm as videoaulas, e logo em seguida vocês têm as tarefas de registro, e é nas tarefas de registro que vocês irão imprimir a apostila do curso, certo? Então, com essa tela, eu acho que fica bem fácil de perceber quem já está, já fez a sua matrícula no curso, quem já está participando do fórum. Com essa tela, clicando ali em atividades, vai ficar mais fácil de encontrar tudo o que você precisa, mas contem com o nosso apoio. Nós estamos disponíveis pelo WhatsApp, temos uma pessoa, a Ana, até ela está aqui conosco hoje nessa live. Obrigada, Ana, por todo o seu trabalho, tem sido muito precioso aí nos bastidores. E nós, então, esperamos por vocês na próxima live, e se você ainda não fez a sua inscrição para o curso, as inscrições estão abertas, ok, Michele? Que Deus abençoe muito você, a sua família, cada um que está presente aqui nos ouvindo hoje, e contem conosco. Um grande abraço a todos.